É sempre uma alegria, uma, uma honra poder falar do Evangelho de Jesus, poder lembrar sempre Paulo de Tarso, lembrar as obras de Emmanuel, lembrar Chico Xavier. E antes da gente começar, propriamente dito, o nosso estudo, eu gostaria de me apresentar aos nossos amigos e irmãos que estão vendo nesse momento ou que verão depois, ou ouvirão esse vídeo depois, que tem dificuldade visual. Eu sou Altino Majeste, eu estou vestindo uma camisa xadrez com um pullover de lã marrom. Eu estou sentado e no fundo tem uns vidros, umas janelas, que é da varanda do jardim de inverno de onde eu estou. Então, eu gostaria de me apresentar assim para aqueles que não podem me ver, tá bom? E eu agradeço a todos os amigos aí dessa casa maravilhosa da Flórida, que eu ainda não conheço essa casa, mas na minha próxima viagem aos Estados Unidos eu prometo ir aí ter com vocês. E agradeço de antemão a todos, aos que ouvem presencialmente aí, e os que estão em casa também acompanhando. Agradeço a vocês pela caridade, pela paciência, pela gentileza de me ouvir. Devo dizer de antemão que eu não sou nenhum historiador, eu sempre gosto de falar isso, eu não sou nenhum cientista, nenhum especialista em estudos bíblicos ou nas obras de Emmanuel, principalmente nos romances. Sou apenas um leitor apaixonado, com todas as veras do meu coração, por essas obras, pelo Evangelho. Tenho um carinho especial pelas igrejas nascentes, a história do cristianismo nascente, não é? Isso me fascina o coração. E o que eu tento sempre fazer nas nossas conversas é reunir com as pessoas como se reunia naquela época, naqueles dias inesquecíveis da Galileia. Então, eu acho que toda casa espírita, que todo centro religioso tem que se sentir na Galileia para transmitir a mensagem de Jesus. Nós temos que nos transportar até a Galileia, até as margens do Genezaré, naqueles lugares inesquecíveis por onde Jesus passou e ensinou e deu seu testemunho de amor, porque é para isso que existe uma casa espírita, para reviver o cristianismo. Antes de qualquer filosofia, de qualquer ciência, de qualquer religiosidade, o papel da casa espírita é trazer Jesus ao coração dos homens. E eu fico sempre apreensivo quando vou falar, porque tomar a palavra numa casa espírita é ser porta-voz da mensagem do Cristo. Então, se eu cometer qualquer deslize, falar qualquer coisa que não venha ao encontro da mensagem do Cristo, eu peço a vocês que me perdoem. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista, tá bom? Tenho apenas um coração que ama o Evangelho e que ama essas histórias maravilhosas que existem por esses desertos de nossas vidas. Eu gostaria, então, de convidar a vocês para que deixassem de lado o cansaço, deixassem de lado as tarefas, as preocupações, e que fizéssemos como Maria, na sua casa, em Betânia, e que se sentasse aos pés de Jesus, porque hoje
nós falaremos do nosso deserto ao lado de Jesus. Eu sei que esses últimos 24, 26, 30 meses têm sido difíceis, duros, individualmente, coletivamente, mas com a graça de Jesus, nós estamos aqui. Então, vamos colocar agora o nosso cansaço nas mãos de Jesus, as nossas preocupações na mão de Jesus, e nós vamos fazer uma viagem interna. Não tenham medo se o território, se a estrada que nós vamos percorrer, ela é desconhecida. Se for desconhecida, melhor ainda, porque agora será a hora de conhecê-la. Tá bom? Eu, há muitos anos, há décadas, eu tenho seguido as pegadas de Paulo de Tarso, eu tenho lido, tenho viajado, tenho conhecido pessoas maravilhosas, lugares inesquecíveis, amigos que eu fiz, lugares que estão para sempre no meu coração, e tem sido uma alegria poder ir fisicamente a esses lugares. É realmente inesquecível. É uma chuva de bênçãos, de alegria, porque quando eu saio das páginas dos livros de Emmanuel e eu vou para aqueles locais, eu me torno personagem vivo das histórias. Eu estou vendo. Mas, por causa da pandemia, essas viagens ficaram muito contidas, não é? Nós não podemos mais viajar. E então eu tive que começar a fazer uma viagem diferente com Paulo de Tarso. Eu comecei a fazer a viagem mais importante que Paulo de Tarso fez. A viagem para dentro de si mesmo. E muito engraçado que quando eu comecei um estudo chamado Meu Amigo Paulo, que eu pedi a alguns amigos estudiosos da obra paulina que me definissem Paulo de Tarso com uma única palavra, a irmã Aila me definiu Paulo de Tarso com uma palavra maravilhosa. Ela definiu Paulo de Tarso com a palavra peregrino. E disse que ele era peregrino não por causa das viagens, dos milhares de quilômetros e de cidades que ele tinha conhecido, mas principalmente por causa da viagem que ele fez para dentro de si mesmo. Então, eu que já tinha feito muitas viagens nas pegadas de Paulo de Tarso, fui convidado por essas circunstâncias a fazer a viagem interior, que é a viagem mais profunda que nós podemos fazer. E quanto mais eu leio, quanto mais eu faço essa viagem interior, quanto mais eu conheço a história de Paulo de Tarso, mais eu me encanto por esse bom amigo, por esse coração amado e amável. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para caminhar comigo pelo deserto. Não pelo meu deserto, não pelo deserto de Paulo, mas pelo seu deserto. Quando eu digo seu, é você que está me vendo, você que está me ouvindo. É um convite pessoal, diretamente a você, tá bom? E eu gostaria, antes de mais nada, de lembrar uma coisa. Que a gente vai falar assim, às vezes um tema é um pouco pesado, um pouco duro, mas a nossa intenção aqui não é dar lição de moral, a nossa missão aqui, a nossa tarefa, não é de ensinar a ninguém o caminho das pedras, pelo contrário, nós vamos falar das pedras do caminho. Nós não temos aqui nenhuma receita, aliás, até temos, que é a receita do amor. Mas se a gente não tem administrado bem esse remédio tão poderoso que é o amor, hoje nós tentaremos fazê-lo de uma forma mais eficaz. E eu gostaria, então, de dizer que, embora seja um tema que virá a mexer com vocês, que esse é o objetivo da fala, eu gostaria de antemão de lembrar uma coisa muito importante. Deus nos criou num jardim, que numa linguagem teológica nós o chamamos de Éden. Olha que maravilha
que o Senhor fez na nossa criação. Ele nos criou num jardim. E isso já é maravilhoso. E no final da Escritura Sagrada, no Apocalipse, o Senhor nos levará para um outro jardim. Também, teologicamente, nós o chamamos de paraíso. Então vejam que lindo, Deus nos criou num jardim. E no final há de nos levar para um paraíso. Isso são promessas. Isso está escrito. Claro que de uma linguagem simbólica, uma linguagem teológica, não é que tem que ser lida com o coração, com o sentimento. Mas o que eu gostaria de dizer é que entre o paraíso e entre o Éden existe um lugar chamado deserto. Entre a nossa criação e o nosso destino eterno existe um deserto. Então, claro fique que o deserto não é ponto final. O deserto é lugar de passagem. O deserto não é local para fincar estacas, montar as nossas tendas e viver por toda a eternidade no deserto. Não, não é isso. Deserto é lugar de caminhada. A gente se maravilha quando a gente observa o deserto. Mas a gente não pode parar, porque quem para no deserto morre. Pelo fato do deserto ser um lugar de passagem, cada momento no deserto é diferente do outro, até porque as dunas, não é? Todos os dias as dunas são diferentes, elas nunca são as mesmas. Isso vem a dizer para nós, no nosso contexto, que os nossos problemas também mudam. Problemas que estavam aqui hoje já ficaram para trás, virão outros, porque o deserto ele não é parado. Então, não nos esqueçamos disso. Primeira coisa importante, nós fomos criados num jardim, nós iremos num paraíso, e que o deserto é apenas um ponto entre eles, que nós temos que atravessar. O deserto é um lugar que nos convida ao silêncio, mas nós não suportamos o silêncio. O deserto é um lugar em que nós olhamos para dentro, e isso é muito difícil. Fazer silêncio e olhar para dentro é muito difícil. Porque o silêncio, diferente do barulho, do ruído, ele não entra em nós. Ele sai de nós. O barulho, por outro lado, ele serve para nos distrair. O silêncio, ao contrário, serve para nos atrair, para nos acalmar. Então nós vamos ver daqui a pouco que o deserto é um local de diálogo. Para dialogar, qual a primeira coisa que nós precisamos fazer? Saber ouvir. O deserto, então, nos faz esse convite de silêncio. O deserto nos convida a esquecer esse mundo que a gente vê aí fora, com as suas propagandas, com seus ruídos e cores, e nos convida a uma viagem interior. E isso é muito difícil, porque hoje nós temos que estar 24 horas conectados a alguma coisa, ou a dirigir um carro, ou estar no trabalho, ou à frente do computador, ou nas redes sociais. Nós temos que estar ocupados com qualquer coisa que faça com que tiremos o foco de nós, porque nós não queremos nos encontrar. Nós não queremos encontrar a verdade. Então, o Senhor, na sua bondade infinita, nos leva para o deserto. Altino, mas que deserto é esse? Não estou falando aqui apenas do deserto físico, do deserto geográfico. Nós estamos falando do deserto emocional, do nosso campo mental, da nossa atmosfera psíquica. Há uma música que eu gosto muito, de um cantor popular que se chama Geraldo Azevedo, vocês certamente o conhecem, um excelente compositor, um poeta.
E tem uma música dele que se chama Você Se Lembra. E essa música tem uma estrofe dela que é maravilhosa, eu gosto muito, que diz assim: na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem? Em que país? Me diz em que lugar? Cadê você? A caravana do deserto atravessou meu coração e eu fui chorando por você até os 7 mares do sertão. Então a pergunta, meus amigos, é essa. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Na cidade que eu digo que você mora é na sua Jerusalém celeste, no seu mundo espiritual. Onde você realmente mora? Você mora numa casa de pedra? Você mora numa cidade, numa rua, num país, num estado? Ou você é um espírito que momentaneamente está habitando um corpo? Nós não pensamos nisso, né? Ah, qual é o seu endereço? Eu moro na rua tal, tal, tal. Não, 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 não. Eu quero saber onde você reside espiritualmente. Onde você vive espiritualmente. Onde você descansa espiritualmente. A música diz em que paisagem. Qual a sua paisagem existencial? Me diz em que lugar. Cadê você? E ele diz que a caravana do deserto atravessou meu coração. Então a caravana do deserto atravessa o nosso coração e nós atravessamos o deserto. Nós atravessamos o deserto assim como Moisés, porque Moisés buscou o deserto. Jesus buscou o deserto. João Batista buscou o deserto. Gamaliel, o grande rabi de Paulo, o grande mestre de Paulo, no final da sua vida, ele disse: vou me desvincular da vida pública e procurarei o deserto para refletir mais sobre o Evangelho. O deserto, então, é lugar de reflexão. Saulo de Tarso buscou o deserto. Mas por que então que nós fugimos desse deserto? Por que é que nós não queremos enfrentar os nossos desertos? É porque o deserto, ele nos tira da nossa zona de conforto. Quando a gente vai para o deserto, nós esquecemos tudo que nós temos de bom, aquele conforto, aquele probleminha que a gente sempre quer ter, aquela doença que a gente sempre quer criar ou inventar para justificar os nossos problemas emocionais. Porque se eu tiver um problema físico, eu não preciso dizer a ninguém que eu tenho um problema emocional. Porque as pessoas vão olhar para mim com carinha de coitado e dó, e eu vou poder exigir dos outros, ou insistir que os outros cuidem de mim porque eu tenho doença, porque eu estou mal do corpo. Mas, na verdade, o deserto ele nos mostra que toda doença física que nós temos, ela é resultado de um deserto mal resolvido. Um deserto que nós deixamos pela metade. Todo reflexo de doença no nosso corpo é uma vez que nós começamos a caminhar e não terminamos. Então, Deus sabiamente nos coloca de volta ao deserto para que a gente consiga caminhar. Então, o deserto ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. O deserto ele pode ter dor. Sim, ele pode ter dor. Mas não significa que o deserto é um local de sofrimento. Porque muitas vezes as coisas boas e maravilhosas da nossa vida, elas também são um deserto. Elas são desafios, ou não. Quando a gente consegue um trabalho novo, aquilo a gente sai da nossa zona de conforto e a gente está caindo ali de paraquedas. Quando um filho nasce, é uma coisa maravilhosa, mas a estrutura familiar se modifica por completo. Ah, é um filho que passou no vestibular, que maravilha, mas esse filho vai ter que sair de casa para estudar. Ah, fulano conseguiu um emprego num outro país, que maravilha, mas vai ter aquele outro lado da ausência. Então, meus amigos, é, é, aquele,
aquele momento em que a gente sabe que está no deserto, ele é um definidor de águas, porque a partir dali, ou você decide, eu quero caminhar no deserto para onde Deus me trouxe, e a partir de agora, é comigo. Então, ter consciência de que nós estamos no deserto e que nós temos que caminhar, nos remete à fé de Moisés, à bravura de Jesus, à sabedoria de João Batista, ao conhecimento de Gamaliel, à fé de Saulo. Olha que coisa bonita quando nós vamos para o deserto. Olha quantas figuras maravilhosas foram para o deserto e nos deixaram mensagens imorredoras no deserto. Então, o deserto pode ter dor? Pode. Sofrimento é opcional. Não é? A palavra deserto, na Bíblia, ela tem dois significados. Um significado literal e um significado figurado. Não é? Significado literal é aquele quando está falando das aventuras do povo no deserto, eles cruzando o deserto, quando esse ou aquele personagem foi para o deserto. E tem um significado mais literal quando fala justamente das lutas das pessoas, não necessariamente no deserto. Não é? Quando as pessoas passando por dificuldades, correndo riscos, mas não necessariamente que estivessem fisicamente no deserto. A palavra que melhor define deserto no hebraico é midbar. Midbar. E essa palavra significa um local estéril, ermo, terra seca, desértica. Então, esse é o significado da palavra em hebraico, midbar, que vem esse dibar em hebraico significa conversar, dialogar. É a raiz, é ali um verbo, é uma conjunção, né, midbar, ela usa esse sufixo dibar, que significa local de conversa, diálogo. Então, numa interpretação teológica, deserto significa lugar de diálogo. Isso em hebraico. Olha que interessante, porque no grego significa, teologicamente, lugar onde se escuta. Então, no deserto, nós temos a oportunidade de ter um diálogo com Deus. Olha que coisa linda. Nós temos a oportunidade de ter um diálogo com Deus. Atenção, eu sei que parece uma frase carimbada, uma frase feita, mas não é. Eu disse dialogar com Deus. Não é só a gente fazer preces, falar, pedir. Não. Dialogar com Deus é quando a gente ouve Deus também falar conosco. E muitas vezes Deus fala conosco em silêncio. Deus fala conosco em sinais, por sinais, com sinais. Nós temos percebido isso? Não. Por quê? Porque nós estamos entregues ao barulho, ao ruído. Nós não estamos prestando atenção no convite que o deserto nos faz. Quer um exemplo clássico, atual sobre isso? Todos nós estamos, nesse momento, globalmente, num deserto. Quantos estão em silêncio, aprendendo com isso, e quantos estão apenas fazendo barulho? Quantos estão agora dialogando com Deus, ouvindo Deus, vendo os sinais de Deus no deserto, e quantos ignoram isso completamente? Nós temos que pensar nisso. Então, no deserto, é onde eu tenho a rara oportunidade também de ter um monólogo, eu comigo mesmo, de mim para mim. Isso é coisa rara, porque nós ouvimos tudo, mas nós não nos ouvimos. Nós não ouvimos a voz do nosso coração. Não é? Mas então,
nesse processo e nesse projeto de travessia de deserto, nós não vamos nos perguntar o porquê. Por que eu estou nesse deserto? Nós vamos perguntar para quê. Porque o porquê das coisas, no sentido apenas de querer saber as respostas, vai explicar, mas não vai justificar. Agora, se eu souber para que eu estou cruzando o deserto, isso faz toda a diferença. Então, o primeiro para quê, ao cruzar o deserto? Depender de Deus. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Porque foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o sustento vem de Deus. Não importa as dificuldades, não importa a ausência de qualquer provisão. Pode faltar tudo, mas nós temos Deus. E se temos Deus, nós temos tudo. E é por isso que o Salmo 23 diz, no original, na tradução, não na tradução que nós conhecemos, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas em hebraico, quer dizer o seguinte: eu tenho o Senhor, eu tenho Yahvé. E ainda que me falte tudo, não tem problema nenhum, porque basta-me Deus, basta-me o Senhor. Então, no deserto, nós aprendemos a depender de Deus. Assim como o povo que cruzava o deserto, eles não tinham nada para comer, mas Deus providenciou o maná. Eles não tinham água para beber, mas Deus providenciou um oásis. No Deuteronômios, no livro do Antigo Testamento, no capítulo 8, creio que versículo 2, diz que no deserto as nossas seguranças falham, mas Deus age. E quando nós falhamos e Deus age, nós aprendemos a confiar em Deus. O segundo ponto na nossa travessia no deserto, meus irmãos, é descobrir o que é essencial. Isso é maravilhoso. Eu faço muitas caminhadas, eu amo caminhar, faço longas caminhadas. E eu aprendi que menos literalmente é mais. Eu não posso colocar todas as coisas que eu quero dentro da minha mochila, quando eu vou fazer uma rota de Paulo e tudo, porque aquilo vai me pesar. Em vez daquilo me aliviar, aquilo vai me servir como um entrave. E eu não vou fazer o meu caminho com a leveza que eu precisava. Imaginem que você vai cruzar o deserto. Qual a coisa essencial que você precisa no deserto? Água. Mas não é o fato de você sair carregando 100 litros de água que você vai cruzar o deserto só porque você tem água. Então, nós aprendemos a descobrir o que é essencial no deserto. E quando a gente está falando agora do outro deserto, do emocional, quem é aí que lembra do Pequeno Príncipe? Que o essencial não é visível aos olhos. Então vamos procurar realmente no nosso deserto emocional ou no nosso campo espiritual aquilo que realmente é essencial. Por que é que eu vou levar para o meu deserto mágoas, tristezas, rancores? Por que é que eu vou colocar esse fardo tão pesado em mim? Isso não vai me levar a lugar nenhum, isso vai me matar. Então eu tenho que estar leve para caminhar. Se eu sei que Deus já me colocou no deserto para me levar para o paraíso, eu tenho que caminhar. E eu só vou conseguir caminhar se eu tiver aquilo que é essencial. Tudo que for supérfluo só vai me dificultar. Então perguntemos para nós: será que é essencial tantas brigas? Será que é essencial tantas discórdias nas casas espíritas? No nosso meio religioso? Para que tanta briga? Para que tanta discussão? Para que tanta reunião? Vamos trabalhar. Vamos nos reunir para estudar. Vamos querer só o essencial. O terceiro ponto, quando a gente entra no deserto, que a gente aprende, é
a vencer e a resistir à tentação. Porque é justamente nesse momento que o nosso pior lado, as nossas fraquezas ficam expostos e ganham um tamanho gigantesco. Nós nos sentimos frágeis, porque a tentação, ela quase, eu disse quase, se torna maior do que nós. Lembram-se que quando o povo hebreu saiu do deserto, que eles saíram do Egito e foram para o deserto, ali para a área, né, do Sinai, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles queriam fazer? Eles queriam voltar para o Egito, porque lá eles tinham para comer, tinham cebolas para comer. É o famoso estava ruim, mas estava bom. E nós nos contentamos com muito pouco na vida. Muitas vezes nós vivemos relacionamentos de amizade, matrimoniais, laborativos, sociais, relacionamentos que nos matam aos poucos, mas nós caímos na tentação do que está ruim, mas está bom. E nós perdemos a oportunidade de chegar na outra margem, no outro lado do deserto. Por quê? Porque nós não resistimos às tentações. Sabe, o povo do deserto, quando eles chegaram, Deus tinha tirado eles da escravidão. Colocaram eles no deserto e disse: tenham fé que eu levarei vocês a uma terra prometida. O que foi que eles fizeram logo em seguida? Criaram um bezerro de ouro. E nós fazemos o mesmo hoje em dia. Nós criamos, hoje os bezerros de ouro são diferentes. Não é? E no plural, antes eles criaram um bezerro. Hoje nós criamos bezerros de ouro no plural. Nós devemos lembrar que as tentações no deserto, elas são fortes, elas são intensas. E nós devemos lembrar que o próprio Jesus venceu a tentação no deserto. Tino, mas Jesus, isso é muito metafórico, porque Jesus, sendo um espírito evoluído, o mais evoluído de sempre, o maior espírito de todos os tempos, como é que ele iria sentir fome? Ele não precisaria sentir fome. Realmente não precisaria. Mas sentiu, por nos amar demais e para nos dar o exemplo. E o exemplo de Jesus, ao sentir fome, é divino. É só mesmo Jesus, esse amigo tão amado, seria capaz de passar fome para dizer ao tentador: nem só de pão vive o homem. Então, meus amigos, quando a tentação vier para nós e que tocar naquilo que nós temos de mais frágil, de mais débole, lembremos, o pão que nós temos que comer é o pão da vida. Não tentemos transformar pão em pedra, porque nós não o faremos. Nós apenas nos machucaremos, sairemos feridos e continuaremos com fome. Então, vamos aprender, nos nossos momentos de fragilidade, a não nos entregar às tentações. Vamos nos fortalecer no Senhor. E se a gente sentir fome, Jesus nos dará o pão da vida. Então, o quarto passo agora, no deserto, é aprender a resolver os nossos problemas. O exemplo que eu gosto muito de quando dessa resolução de problemas é com o profeta Elias. Ele vai para o deserto quase que correndo risco de vida, mas quando ele sai do deserto, ele sai restaurado, ele sai novo. E assim será conosco, nós sairemos mais fortes para outros desafios. O mesmo acontece com Paulo de Tarso. Nós vamos falar isso mais daqui a pouco. Então, meus amigos, nós entramos no deserto para resolver os nossos problemas. É muito importante como nós entramos no deserto. Muito importante termos essa consciência. Só que o mais importante não é entrar no deserto.
é como saímos do deserto. Isso é essencial. Eu tenho que saber que eu entrei no deserto, que eu estou passando essa fase do deserto, eu tenho que ter consciência disso. Mas o mais importante é eu já me projetar mentalmente como eu quero sair desse deserto. Isso é vital. Então nós temos que aprender no deserto a resolver os nossos problemas. Depois, o quinto ponto, o último ponto que nós temos que ter no deserto é aprender a ter fé e a ter esperança. Assim como Josué, que vagou simbolicamente por 40 anos no deserto, mas não perdeu a esperança em Deus. A gente sabe que o 40 é um número muito simbólico, não é, na cultura hebraica. Então, fulano jejuou por 40 dias, 40 noites, o povo vagou por 40 anos, sem esquecer que a gestação humana dura 40 semanas. Então, atravessar um deserto, nós temos que aprender a ter esperança, porque é um processo, é uma gestação, que tem um princípio, que tem um meio e que tem o fim. E qual é a parte mais difícil de uma gestação? A hora do parto. É quando dói mais. É o momento da agonia, é o momento da dor maior, tanto para quem vai nascer, para a mãe. Mas passou aquela dor, o que é que se ganha? A vida. Então, no deserto, nós temos que ter a esperança, meus irmãos. Porque o deserto é um lugar de confronto e do amadurecimento. É um lugar do autoconhecimento. O deserto não é lugar de punição. O deserto é um lugar de bênçãos. Porque aquela ideia de abandono, o medo da privação que nós temos, humanamente, é normal. Porque nós temos o instinto de preservação. Até aí, tudo bem. Mas além do instinto de preservação, nós temos a consciência de que nós temos Deus, de que nós temos um Pai. E um Deus que não nos abandona. Então, eu não estou ali para me sentir abandonado só, porque Deus não me abandona. Deus nos dá o caminho, mas caminhar, somos nós que temos que caminhar. Lembrando sempre que se a gente cair, Ele nos levanta. Não é verdade? Um dos grandes problemas hoje, um dos grandes desertos sociais hoje, é o excesso de coisas que nós damos para os nossos filhos. Vocês já pararam para perceber isso? Ah, eu vou dar isso para o meu filho porque eu não tive e eu não quero que nada falte para ele. Mas, em verdade, talvez aquilo é o que faria do nosso filho um ser humano melhor. Ou, pelo menos, a amadurecer de uma maneira diferente. Então, Deus não vai nos cobrir de excessos. Ele vai nos cobrir daquilo que nós precisamos. Porque quando se dá demais, o que é que nós fazemos? Nós estragamos o ser humano. A criança que tem coisas demais, ela se torna egoísta. Ela vai querer sempre mais, porque ela sempre teve, foi aquilo que ela aprendeu. Então, muitas vezes, eu sei que nós nos sentimos abandonados, privados de muitas coisas na vida, mas Deus está nos vendo. Nós é que não estamos vendo. Então, querer fugir do deserto é como esperar a primavera sem acreditar na beleza das flores. Imagine vocês. Ah, eu acho a primavera linda. Mas eu não acredito que as flores sejam assim tão bonitas. Não faz sentido. É a mesma coisa querer fugir do deserto. Não faz sentido. Não é? Fugir do deserto é como ter sede e não querer beber na fonte da água pura, na fonte do amor. Então nos lembremos, meus amigos, que o deserto, apesar das lições, apesar das belezas, apesar das provas, é sempre lugar de passagem. Quem para no deserto, morre. Até os nômades têm que caminhar. Lembro
de quando cruzei o Saara, era a coisa mais linda ver as caravanas, como diz na música, né? A caravana do deserto atravessou meu coração, mas é a coisa mais linda. A gente ver aquelas pessoas andando e você para e pergunta assim, gente, esse povo está indo para onde? Porque eu andei mais de 16 horas de um lado e do outro só areia. Você olha para um lado, areia, para o outro lado, areia, para o outro lado, areia. Aquele céu de um azul é lugar de passagem. Por mais bonito que seja, por mais desafiador que seja. E embora devamos ali permanecer um pouco, não é para sempre. E eu sei que nesse processo de caminhada, muitas vezes nós passamos por caminhos difíceis, caminhos duros, caminhos que nos causam medos, não é? Muitos caminhos, às vezes, nos surpreendem com surpresas nem sempre tão felizes. Eu sei que alguns caminhos parecem muito tortuosos, mas nós não podemos esquecer daquela frase de Meimei que está no livro Amizade, psicografia do Chico, que diz assim: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Olha que coisa linda isso. Então, no deserto também há caminhos de Deus. E felizmente, nós fomos levados ali para caminhar, para termos um encontro com Jesus na intimidade do nosso ser. Encontro esse que se parece muito com o encontro que um jovem chamado Saulo de Tarso teve com Jesus às portas de Damasco. Foi pela estrada desértica de Damasco que Saulo se encontrou e encontrou-se com Jesus. Olha que coisa linda. Ele encontrou com Jesus no deserto. Será que nós então não podemos encontrar com Jesus no deserto? No nosso deserto? Porque nós temos que tirar a questão literária, a questão metafórica e colocar isso na prática da nossa vida, porque o evangelho, para ser vivido, ele não tem que apenas estar escrito na Bíblia. Ele tem que ser lido e posto em prática. Então nós podemos perguntar onde começa esse encontro de Paulo com Jesus? Onde começa o deserto de Paulo? O deserto para Paulo começa quando ele é confrontado com a verdade. O deserto de Paulo começa quando ele é confrontado com a verdade. Para Saulo, foi numa reunião, na casa do caminho, ele encontrou a verdade através das palavras inesquecíveis de Estevão. Ali, Saulo de Tarso, pela primeira vez, ele encontra, sem querer fazer trocadilho, ele encontra verdadeiramente a verdade. Porque mais tarde ele entenderia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes tem sido que quando nós descobrimos alguma verdade, essa verdade nos coloca por terra? Muitas vezes a verdade dói. A verdade, muitas vezes, como a exemplo de Paulo, né, nos faz cair da montaria. Dói. Mas a mentira nos leva a quê? A nada. Então, entrar no deserto é conhecer essa verdade, fazer-se dono dela, para que essa verdade nos liberte. Então, o primeiro deserto de Paulo foi quando ele tem esse confronto, nesse encontro com Estevão. Ele descobre a verdade. Depois, o segundo deserto de Saulo, é quando ele apedreja Estevão. Porque ele se sentiu tão ameaçado pela verdade que o jeito seria eliminá-la. Então ali ele tem um segundo encontro com a verdade. Depois, quando a sua noiva amada morre, Abigail morre,
Saulo se sente desertado, seco, estéril e sem vida. E aí, como ele não podia matar Jesus, ele tinha que matar a ideia, porque era aquela ideia que tinha influenciado a sua noiva amada. Então, como não era possível mais crucificar Jesus, ele tinha que crucificar a ideia. Até porque crucificar Jesus foi muito fácil. Mas crucificar a mensagem de Jesus é impossível. Porque a mensagem de Jesus é amor e ninguém retém o amor. O amor é como um líquido precioso que se coloca numa taça. E quanto mais você vai colocando, ele vai transbordando. Então, tentar reter o amor, a mensagem de Jesus, ela não existe. Tentar reter o amor de Jesus na minha religião, na minha pessoa, naquilo que eu acredito, é insignificante. Porque a água da vida, ela enche essa taça e ela transborda. Porque o amor, ele não cessa. E assim, Saulo de Tarso, não entendendo isso, querendo reter o amor de Deus apenas para o povo eleito, parte para Damasco, onde ele tem a visão gloriosa, no deserto. Então, antes dele ter essa visão, ele já estava no deserto emocional. Então, a gente vai ver agora um pouquinho do antes e do depois do deserto para Saulo de Tarso, meus amigos. No final do primeiro capítulo, da primeira parte, no último capítulo da primeira parte do livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz assim: Damasco podia recordar o jovem tarsense formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante e de olhos mortos. Então Emmanuel começa falando aqui que Tarso, a cidade de Tarso, reconhecia Saulo formoso e triunfador e o aplaudia nas sinagogas, porque o verbo, a palavra de Saulo era um primor. Mas quando ele entra no seu deserto, quando ele entra na cidade, Emmanuel descreve como cansado e triste e caminhava cambaleando com seus olhos mortos. Lembram como eu disse que é muito importante a gente saber como a gente entra no deserto? Mas agora nós vamos ver como a gente sai. O capítulo se chama Rumo ao Deserto. Tem uma frase muito especial daquele amigo de Paulo, eram 3, não é? 2 voltam para Jerusalém, fica só um, Jacó. E Jacó atreveu-se a fazer uma pergunta logo que entraram nas ruas tortuosas de Damasco. Aonde iremos, Senhor? Aonde iremos, Senhor? Na verdade, Jesus já tinha dito a ele onde ir e o que fazer. Mas essa pergunta de Jacó, a nível de estudo, de entendimento, ela nos faz, nos dá a certeza de que a partir daquele momento, Saulo já estava decidido a obedecer Jesus. Porque ele segue, ele faz aquilo que Jesus falou. Foram para a hospedaria da rua direita. Aonde iremos, Senhor? Porque o óbvio seria Saulo voltar para Jerusalém, que tinha os médicos, que tinha todo o cuidado que ele precisava, tinha Gamaliel, mas ele obedece e vai. Então eu pergunto a vocês, aonde iremos? Nós temos que nos perguntar isso. A gente pode até não saber o caminho, mas nós temos que saber aonde iremos. Então, no final desse capítulo, Rumo ao Deserto, quando Saulo sai dali, o capítulo termina, Emmanuel nos conta maravilhosamente que Saulo de Tarso já estava resistente como um beduíno
depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos, com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Então, Saulo de Tarso agora volta seguro, consciente, forte, preparado para os novos desafios do deserto. E é por isso que o capítulo a seguir se chama Lutas e Humilhações, na obra Paulo e Estevão. Porque depois que nós passamos pelo deserto, gente, não é qualquer brisa, não é qualquer vendaval que nos derruba. Porque nós já estamos preparados para mais lutas, para mais humilhações, mas nada disso importa. Porque assim, exemplo de Saulo, nós já seremos donos de nós mesmos. Então aquele jovem entra em Tarso, cambaleando, de olhos mortos, 3 anos depois, passados no deserto, no seu deserto íntimo e no deserto físico ao lado de Áquila e Prisca, quando ele volta, ele já volta resoluto, preparado, decidido. Na ida ele levava cansaço mental, tristeza, dor, depressão, raiva, orgulho, solidão, desconforto íntimo. Mas que todos nós carregamos isso um pouquinho, não é? Só que tinha uma diferença. Saulo queria realmente ser renovado. Nós queremos ser renovados? Nós queremos ser vaso novo, moldado? Então, quando ele sai do deserto, ele traz esperança, ele traz alegria, ele traz novas propostas. Ele traz coragem, segurança e confiança em si mesmo. Ele traz amizade, ele traz vida nova. Então, meus amigos, a exemplo de Paulo, nós temos que estar prontos e entender que o deserto abre novas estradas para nós, novos horizontes, novas oportunidades. Porque Paulo, quando já no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1860, numa carta por ele assinada, ele diz que essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Olhem o que Paulo, já o apóstolo, escrevendo para a codificação da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. A luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Seria muito óbvio dizer que isso é uma coincidência, mas não é. Paulo aqui está falando da sua experiência, do seu deserto. E quando ele está falando isso, dessa coluna luminosa, desse facho celeste, ele está falando do amor. Daquele amor ágape. Daquele amor que move tudo. Então, esse amor encaminha o homem para a terra da promissão. Aqui nós temos deserto e terra da promissão. É por isso que no princípio da minha fala eu disse a vocês: nós iremos para a terra da promissão. O deserto, meus amigos, ele abre então novas oportunidades. E é por isso que eu gostaria de falar agora com você, bem pessoalmente, falar ao seu coração, para que você fizesse silêncio na sua dor, que você refletisse sobre a sua dor ou as suas dores, ou as dores de quem você ama. Aquela pessoa que está atravessando o deserto com você, lado a lado. E deixe Deus fazer um milagre em você. Não se sinta pequeno. Você não está só. Caminhe o seu deserto. Não pare. Siga adiante. Porque, como diz aquela outra canção, o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Sorrindo. É assim que Deus quer te ver.
Não se sinta desamparado. A solidão, às vezes, ela é necessária. A vida nos exige isso. E não fiquemos tristes. Tem uma frase que eu gosto muito do querido Fábio, o padre Fábio, quando ele diz que nós não nos tornamos menos quando desistimos, quando nós fracassamos e quando erramos. Porque depois de tudo vivido, tudo vira soma. A vida é especialista em converter o menos em mais, o triste em belo, a desolação em lição. É só uma questão de tempo. É por isso que nós temos que esperar, esperar com fé. No livro Pequeno Príncipe, tem uma frase belíssima, tem várias, mas tem uma que é muito bonita que diz assim: o que torna o deserto belo é que ele esconde um poço em algum lugar. E dentro de nós há um poço que jorra felicidade. É a fonte da água viva. A mesma água que foi tirada do poço interno da mulher samaritana. Foi tirada do deserto da mulher samaritana. Aquela que estava à beira do poço quando Jesus disse a ela: se beberes dessa água, nunca mais terás sede. E olha que lindo quando o Pequeno Príncipe diz, na obra diz, não é? Que o que torna o deserto belo é que em algum lugar ele esconde um poço. Então, dentro de nós tem esse poço, não é? O deserto também, ele tem os seus oásis, que é algo assim, é indescritível. Depois de horas e horas e horas viajando, só de céu, sol e areia, você vê do nada surgir um oásis com água doce, fresco, com tâmaras. Você vê realmente, Deus está comigo. Então, vamos ter coragem de enfrentar o deserto, porque só quem caminha e quem cruza o deserto é capaz de encontrar oásis. Enfrente o seu deserto. Ajude aqueles que caminham com você a cruzar o deserto deles. E sem nos esquecer de que nós fomos criados num jardim e que nós iremos para um paraíso. O deserto é grande, mas quem criou o deserto é ainda maior. Porque quem criou os nossos ouvidos sabe nos ouvir. Quem criou os nossos lábios, quem criou a boca, sabe dizer palavras que precisam ser ditas. Quem criou mãos é capaz de nos segurar. Quem criou pernas e pés é capaz de nos fazer caminhar. Quem criou o coração é capaz de amar. Então, meus amigos, não vamos desanimar, porque no deserto a gente pode vir a sentir fome. Mas no deserto, Jesus é o pão da vida. Ele será o nosso alimento. Ele fará um milagre em nós muito maior do que o milagre da multiplicação dos peixes. Ele fará o milagre da divisão. Ele vai dividir as nossas dores e vai multiplicar as nossas alegrias. E nós temos que confiar nisso. No deserto nós teremos sede. Mas Jesus é a água, é a fonte que nunca seca. E essa fonte jorra água viva. É bem provável que durante a nossa caminhada no deserto, nós venhamos a nos perder, ficar sem rumo. Mas Jesus também disse que Ele é o caminho. Então não nos faltará caminho, não nos faltará alimento, não nos faltará água. E nós podemos pensar que no deserto, nesse momento em que nós cruzamos o deserto, nos nossos sofrimentos, que cada um sabe das suas dores, dos seus desafios, dos seus medos, dos seus abismos, nós podemos pensar que a vida acabou. Mas Jesus nos dá a vida e nos dá em abundância. Então, para refletir na nossa última frase, para encerrarmos esse estudo,
Voltemos ao Pequeno Príncipe, que num daqueles momentos de contemplação, ele diz assim: eu sempre amei o deserto. A gente senta numa duna de areia, não se vê nada, não se sente nada. E no silêncio, alguma coisa irradia. A gente senta numa duna de areia, não vê nada, não sente nada. Mas no silêncio, alguma coisa irradia. Essa coisa que irradia é a luz de Jesus diante de nós. Assim como foi a luz que brilhou para Saulo de Tarso. Se nós queremos então, meus amados, ser imitadores de Jesus, imitadores de Paulo, de todos os grandes cristãos que encontraram Jesus nos seus desertos, nós temos que sentar nas dunas dos nossos desertos, olhá-las, observá-las, temos que ter noção da imensidão do nosso deserto e dizer assim: eu não estou sozinho. Porque quem me trouxe até aqui, daqui também há de me tirar. E quando eu sair daqui, serei mais forte, porque eu serei e estarei renovado. Eu venci a mim mesmo. Não que eu tenha vencido sozinho, mas Deus me deu a vitória. Um grande abraço.